Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho, dia de sexta-feira. A igreja dedica ao Sagrado Coração de Jesus. Pensamos que o nosso coração cada vez mais se torne semelhante ao coração de Jesus, coração do verdadeiro homem, verdadeiro Deus, coração divino, a qual a gente olha para Ele e pedimos que o nosso coração se torne semelhante, porque os sentimentos do Senhor são os sentimentos da verdade, do verdadeiro Deus, são os sentimentos que nos conduzem ao céu. Peçamos então esse coração do Senhor para que um dia a gente esteja face a face com Ele. Hoje, sexta-feira, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Mateus 10, 16 até o 23. E o Evangelho vai já anunciando, Jesus vai anunciando as perseguições que os discípulos vão sofrer. As perseguições que aqueles que seguem a Jesus vão sofrer. Jesus então dá esse alerta àqueles que vão o seguir, os discípulos, os apóstolos, os batizados, dá um alerta daquilo que eles vão enfrentar na história, enfrentar no dia a dia, enfrentar porque vão querer anunciar o reino dele, o reino de Jesus, e com isso vão enfrentar situações difíceis. E a gente olhando pela história da igreja, nós vamos vendo isso. Pedro que foi crucificado, Paulo que foi morto, os apóstolos, a gente vai vendo na história da igreja, os santos. Nós vamos vendo na história da igreja tantos enfrentamentos difíceis que cada um fez por querer anunciar o Evangelho de Jesus. E tudo isso foi acontecendo, mas nada isso impedia de que o Evangelho de Jesus e o reino do Senhor fosse se multiplicando, fosse sendo instaurado, fosse sendo anunciado. Naquela época houve entrega dos discípulos na cruz, entrega de discípulos para os leões e tantas outras situações, e a gente vai vendo em cada tempo da história, em cada região, situações diferentes, mas de perseguição. Hoje, nos nossos tempos, nosso tempo contemporâneo, nosso tempo cultural, ainda nós estamos vendo em alguns países cristãos sendo presos, cristãos sendo mortos fisicamente. Nós estamos em outras regiões, outros tipos de perseguição. Hoje em dia, há muitas perseguições, não como naquela época. No Brasil não é assim, mas há um tipo de perseguição velada, que são as ideologias, são as ridicularizações, são as perseguições das famílias, por exemplo, são as leis a favor do aborto. Isso tudo, de certa forma, são os contravalores do reino, de certa forma, são perseguições. Porque não querem o Evangelho sendo anunciado, seja vivido, e aí tantas pessoas ridicularizam os cristãos através dessas situações, a respeito da família, por exemplo. Então são ideologias, são valores que ridicularizam o cristianismo e põem abaixo, e até
muitos querem saber onde está esse Deus. Então são perseguições nos nossos tempos que têm acontecido. Mas vejam bem, Jesus, o que ele fala? Olha o consolo de Jesus. Ele vai falando, né? Que nós vamos ser lançados no meio de ovelhas, como ovelhas no meio de lobos. Por isso ele pede prudência e pede a simplicidade. Ele fala que quando formos presos, não nos preocupeis com a maneira que a gente vai falar, porque o Espírito Santo é quem falará por nós. E ele, no final do versículo 22, ele fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós nos pedimos, Senhor nosso Deus, dai-nos perseverança, Senhor, em anunciar o Teu Evangelho e viver o Teu Evangelho. Nos dai uma decisão decidida, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho, para que o Teu reino aconteça, se espalhe cada vez mais. Nós nos pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, repouse sobre nós, nos dê um coração fiel a Ti, Jesus, fiel ao Teu reino, fiel ao Teu Evangelho, Senhor, para que possamos anunciar esse mundo, porque o mundo está carente de valores verdadeiros, valores do Evangelho. O mundo está carente da paz que vem de Ti, e o mundo quer. Por isso, Senhor, fazeis nós instrumento em Tuas mãos. Que o Teu coração, Jesus, do Sagrado Coração, possa nos conduzir, possamos ter um coração semelhante ao vosso para anunciar o reino conforme aquilo que Tu nos ensinou. Ó Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção do Senhor recaia sobre nós, sobre mim, sobre você, e possamos ser firmes no anúncio do Evangelho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.